Fala aí pessoal, beleza? Tudo jóia? Aqui é o professor Marco Aurélio de Física e na aula de hoje nós iremos começar o tema magnetismo. Até o momento nós vimos sobre eletricidade, fenômenos elétricos, circuitos, primeira lei de Ohm, segunda lei de Ohm, associação de resistores, as grandezas, né? Corrente, resistência, efeito Joule, tensão, potência. Vimos ah, geradores, associação de geradores. Então, vimos como calcular resistência equivalente. Agora iremos adentrar no magnetismo e depois no eletromagnetismo, né? Porque eletricidade e magnetismo vão se juntar depois. Mas vamos começar aqui do magnetismo. E magnetismo é algo que está presente no nosso cotidiano. Você já deve ter escutado esse termo em algum lugar, já deve ter observado fenômenos magnéticos. Vamos, nessa aula de hoje, falar sobre o campo magnético, a influência dele, a participação dele no nosso cotidiano e, principalmente, iremos focar na origem microscópica do campo magnético. Para isso, iremos falar do modelo atômico, dar uma breve relembrada sobre isso. Vamos lá? O começo de tudo, pessoal, se deu com a observação de um material chamado magnetita, um tipo de rocha que tem um poder, né, que tinha, né, até então chamado de superpoder de atrair pedaços de ferro. Foi observado isso lá na Grécia Antiga e na China Antiga também. Então esse pedaço de pedra, ele montado, formado nos primórdios da Terra, né, da origem da Terra, tem essa propriedade de atrair pedacinhos de ferro, e isso integravam os antigos. Mas, longe de ter a tecnologia que temos hoje para poder estudar melhor esse fenômeno, eles não tinham a explicação do porquê, cientificamente falando, existia esse tipo de atração do ferro para com essa rocha que eles chamaram de magnetita, daí o nome magnetismo. Deixa eu dar um pause aqui. Voltando. Então, magnetita é uma pedra que tem essa característica. E daí começou então a ser observado o fenômeno do magnetismo. Por isso que se tem esse nome magnetismo, por conta dessa pedra que foi chamada de magnetita. Qual é o conceito de campo magnético? Como ele é observado de forma mais simples? Nós temos basicamente um ímã. Mais tarde iremos ver o que é um ímã. Microscopicamente, como é a composição de um ímã e o que o diferencia de outros tipos de materiais. Mas, basicamente, em volta de um ímã, nós temos o campo magnético. Isso não ajuda muito, né, a entender o que é o campo magnético. Ele se forma de linhas que saem do polo norte em direção ao polo sul. Então, essas linhas elas saem do polo norte e vão para o polo sul. E se você jogar em volta do ímã pozinhos de ferro, esses pozinhos de ferro vão se organizar formando essas linhas de campo. Então essas linhas de campo, elas existem aqui, só que são invisíveis para nós. Porém, a atuação delas é feita, registrada, através desses desenhos, desses pozinhos de ferro. Animais também têm capacidade de sentir o campo magnético, principalmente o campo magnético da Terra, através da sua biologia, como os pássaros. Então a Terra também, representada aqui, possui campo magnético. Iremos ver depois como isso é formado, mas o efeito do campo magnético é nos proteger dos ventos solares ionizados, que saem do Sol, percorrem todo o espaço entre o Sol e a Terra, e se não fosse o campo magnético para desviar esses ventos solares, esses ventos iriam simplesmente devastar a nossa atmosfera. Então, o campo magnético terrestre ele protege a Terra desses ventos solares, que nada mais são do que partículas ionizadas. Radiação ionizada, partículas que vêm do Sol para a Terra. Outra aplicação do magnetismo é a orientação
geográfica, temos um instrumento chamado bússola, que através do alinhamento do ferro aqui da bússola com o campo magnético terrestre, você sabe se situar norte ou sul. Bom, começando agora então a adentrar no funcionamento dos ímãs, ou funcionamento do campo magnético, como ele foi originado nos seus estudos. O que está mostrado aí no slide nada mais é do que o primeiro experimento, assim, basicamente, que fez a alusão da influência da corrente elétrica no surgimento de um campo magnético. Daí se diz eletromagnetismo, porque até o momento o magnetismo era uma área da física separada da eletricidade. Era estudada à parte porque se restringia apenas aos fenômenos observados através da atração, repulsão, alinhamento com o campo magnético, os ímãs. Mas quando foi observado que ao passar uma corrente elétrica por um fio, como mostrado aqui na figura, e aproximá-lo de uma bússola, a bússola muda a sua orientação. E a bússola só muda de orientação devido à existência de um campo magnético. Logo, de onde que viria esse campo magnético, a não ser da corrente que está passando aqui pelo fio? Então, por volta de 1830, físico chamado Ørsted, ele descobriu essa relação e estabeleceu também a regra da mão direita. O que quer dizer a regra da mão direita? Se você tem um fio percorrido por uma corrente, como mostrado aqui por essa mão, então o polegar aponta para o sentido da corrente, gerará um campo magnético circular em torno da corrente, cujo sentido é tal qual apontado pela ponta dos dedos da mão direita. Então, na ponta do dedo você pode relacionar como sendo o sentido da corrente, e na ponta dos dedos da mão você pode relacionar o sentido do campo magnético. Olhe só mais de perto o experimento de Ørsted. Você tem aqui um circuito montado com a bateria, um interruptor, uma lâmpada e uma bússola. O interruptor está aberto, então não tem corrente passando por esse fio. Logo, a bússola estará apontando para o polo norte, naturalmente. Mas quando nós fechamos o interruptor, fazemos então passar a corrente por esse circuito, a orientação da bússola irá mudar. Ela irá se alinhar de acordo com a regra da mão direita. A corrente irá passar pelo fio, girando o campo circular em torno do fio, e a bússola irá então se orientar de acordo com esse campo circular que está sendo formado. E qual é a origem, professor, do campo magnético? Da onde ele surge? Então nós vimos até o momento a observação de que corrente elétrica gera campo magnético e a relação das direções da corrente com a direção do campo é dada pela regra da mão direita. Mas como é formado isso, então, professor? Qual que é a formação? Bom, tudo começa, então, através do modelo atômico. Nós temos um átomo, e vocês sabem o que é um átomo, né? Ele é constituído pelo núcleo, que nada mais é do que prótons e nêutrons. Os prótons são cargas positivas e os nêutrons cargas neutras, né? Por isso que se chama nêutron. Em volta do núcleo nós temos os elétrons. São as partículas negativas, de cargas negativas. E são essas partículas as responsáveis pela formação do campo magnético. O campo magnético, pessoal, como que é a definição dele? Ele é uma região do espaço, uma região do espaço, uma região onde tem a atuação da força magnética, a força de um ímã. Então note, quando você tem, por exemplo, um ímã
como mostrado aqui na figura, essas linhas de campo é a representação do campo magnético. O campo magnético ele é invisível, mas ele existe. Ele pode ser visto através desses ferrinhos aqui, desse pozinho de ferro, pois a distribuição espacial dele irá obedecer o campo magnético do ímã. Ok? Então o campo magnético é uma região do espaço aqui onde existe a atuação da força magnética sobre esses pozinhos de ferro. Lógico que o campo magnético, conforme você for aumentando a distância para com o ímã, ele vai se tornando mais fraco. O ímã vai perdendo influência, vai perdendo força sobre o ferro que estiver longe dele. E conforme você aproximar o ferro do ímã, o campo magnético aqui ele é mais intenso, portanto a força é mais intensa. Então note que existe uma relação do campo magnético com a força com que o ímã atrai ou repele, né, o que estiver interagindo com ele. Então o campo magnético ele é invisível, mas ele é uma região do espaço por onde atua a força magnética, que é essa força que existe na interação entre um ferro e um ímã, por exemplo, ou entre dois ímãs. E esse campo magnético ele é formado da seguinte maneira. Para isso você vai ter que aceitar o que eu vou falar agora, né? Não tem como eu demonstrar isso, mas é uma verdade da mecânica quântica, que todos os elétrons eles possuem um momento, eles possuem um campinho magnético intrínseco, porque cargas em movimento, como nós já vimos através do experimento de Ørsted, geram campo magnético. Na verdade, nós dissemos que corrente elétrica gera campo magnético, né? Corrente elétrica aqui gera campo magnético, como mostrado nessa figura. Mas o que são cargas, corrente elétrica? São cargas em movimento. Então, quando você tem o movimento de um elétron em torno de um átomo, isso daqui é uma carga em movimento. É como se fosse uma corrente, mas uma corrente, né, circular, como se fosse um circuito de um elétron só. Porque na corrente elétrica, nós temos a bateria aqui e estão vários elétrons passando através do fio. E esses elétrons em movimento geram um campo magnético em torno do fio, como mostrado aqui na regra da mão direita. Mas quando nós temos só um elétron se movimentando, é como se fosse um fio pelo qual passa um elétron apenas. E de acordo também com a regra da mão direita, nós temos aí que é formado um campo magnético aqui para cima, voltado para cima. Então o elétron ele também tem o seu próprio campo magnético. Ele tem um campo magnético sobre si, originado dele mesmo. É como se o elétron estivesse em torno de si próprio, fazendo um movimento de rotação em torno de si, assim como a Terra faz um movimento de rotação. Porém, esse é um modelo, não quer dizer que seja a realidade. Mas é como se. Por quê? Porque o elétron ele possui um campo magnético que sai dele. E esse campo magnético que sai dele é ele que vai fazer a diferença. Porque olha só, você tem vários átomos aqui, vários átomos não, vários elétrons. Esses elétrons, lá na química nós vimos que eles estão emparelhados através dos seus spins. Então se você tem um elétron que está com o seu spin para cima e ele está girando aqui, conforme mostrado na figura, gerando um campo magnético para cima. Então, esse material, esse átomo, ele é um átomo provavelmente aí de um material magnético, como um ímã, por exemplo. Já esse outro material aqui, esse outro átomo, se ele tem dois elétrons na sua última camada de valência aqui, né, porque nós estamos querendo apenas observar o último elétron, porque os elétrons que estão no meio da eletrosfera, seus spins eles se cancelam, porque estão emparelhados. Só os últimos elétrons que estão desemparelhados às vezes, ou emparelhados,
podem influenciar no campo magnético aí do átomo como um todo, do átomo, né? Então você tem um elétron girando no sentido horário e o outro no sentido anti-horário, né? O que está no sentido anti-horário tem um spin para cima e o que está no sentido horário tem um spin para baixo. Então, no total, o campo magnético vai se anular. Não vai ter campo magnético esse átomo aqui. Diferente desse outro, que tem um spin para cima, né? Ou seja, ele tem um campinho magnético dele para cima e ele também está girando de forma que o campo magnético seja para cima, conforme a regra da mão direita. Portanto, existe um momento magnético nesse átomo aqui. Esse outro átomo, ele está girando, mas o giro dele, com a regra da mão direita, se você for fazer, o campo magnético gerado desse giro é para cima, mas o spin dele é para baixo. Então existe também uma certa uma coisa anulando a outra aí, tá? O campinho magnético do elétron sendo para baixo, mas o movimento dele gera um campo magnético para cima. Então um anulando o outro nesse sentido pode também ser considerado isso, dependendo da situação, né? Mas no geral, os ímãs, os materiais magnéticos, eles têm essa característica aqui. Todos os seus momentos magnéticos, os seus campinhos magnéticos são alinhados microscopicamente, tal que gera um campo maior, um campo externo, nesse sentido que está mostrado na figura aí. Bom, então, se você tem um ímã, por exemplo, esse ímã é formado por vários átomos. Esses átomos eles possuem um campo magnético e o ímã ele tem a característica de ter todos os átomos orientados em uma mesma direção, de tal forma que os campos magnéticos desses ímãs venham se somar, gerando um campo magnético grande, intenso, capaz de fazer essas linhas em torno do ímã. Já um material que, então esse aqui são os átomos alinhados, né? Já um material que não é magnético, ele possui seus campinhos, os átomos possuem seus campinhos magnéticos, né? Que esses campinhos magnéticos dos átomos é chamado de campo magnético elementar. Então esses campos magnéticos elementares, eles são desorientados, anulando um ao outro. Por exemplo, esse daqui está apontando para cima, esse aqui aponta para baixo, de tal forma que esses dois se anulam e assim sucessivamente. Então, no geral, não existe magnetismo, por exemplo, na madeira, porque é justamente assim que é o interior dela. Tá? Os átomos estão esparramados de forma desorganizada. Bom, então na aula de hoje nós vimos, fazendo uma breve revisão, magnetismo, a origem ali mais ou menos do magnetismo, através da observação de fenômenos de atração e repulsão do ferro para com essa rocha chamada magnetita, que foi observada ali na Grécia Antiga e na China Antiga. Vimos também que um ímã ele gera um campo magnético invisível que pode ser visto através desses pozinhos de ferro. E esse campo magnético é uma região do espaço onde existe a atuação da força magnética, que nada mais é do que a força entre o ímã e o ferro. Vimos também como o campo magnético está no nosso dia a dia através do campo magnético da Terra, nos protegendo dos ventos solares ionizados. Esses ventos solares são rajadas de partículas carregadas e que, se não fosse o campo magnético, essas partículas iriam simplesmente varrer a nossa atmosfera. Vimos também a questão da bússola, que está no nosso dia a dia, né? Influência do magnetismo. Vimos aí o experimento de Ørsted, que estabeleceu a relação entre movimento de cargas elétricas e campo magnético. Então, o movimento de cargas elétricas gera campo magnético. E a relação da direção entre a corrente e a direção do campo magnético é relacionada através da regra da mão direita. O polegar é o sentido da corrente e
a ponta dos dedos é o sentido do campo. Tá? Vimos o exemplo do experimento de Ørsted, que foi em mais ou menos 1830. Vimos a origem microscópica do campo magnético, que está relacionada com o movimento dos átomos, que está relacionado com o elétron. E os materiais magnéticos, os ímãs, por exemplo, são materiais que têm seus átomos alinhados em seu movimento. Então todos os campinhos magnéticos ou todos os campos magnéticos elementares se somam, formando então um campo magnético maior. Polo e sul. E vimos que o material não magnético, ele tem seus campos magnéticos elementares desorganizados, anulando então assim um ao outro. Uma coisa importante que eu não comentei aqui, mas eu vou comentar no próximo vídeo, é que não tem como você separar o norte do sul. Justamente porque se você for picotar um ímã pela metade, pela metade, pela metade, pela metade, você vai chegar num átomo, e o átomo ele é também um pequeno ímã, como mostrado aqui na figura. Então cada setinha dessa é a representação do campo magnético de um átomo. Então não tem como você quebrar aqui, no caso um átomo, para poder tirar o norte e o sul. Nesse caso, o giro em torno do núcleo e o spin do elétron, o elétron próprio ele é um pequeno ímã, então ele não é quebrável, né? Não tem como quebrar o elétron, portanto sempre vai existir um polo norte e um polo sul. Pessoal, é isso, tá? Qualquer dúvida vocês têm meu contato, podem me procurar. Foi uma honra estar aqui com vocês. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.